E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o resultado do desenho do Aiko de Blue Lock, que é um anime que simplesmente tá muito hypado recentemente, né? Você já notou isso? Tá muito hypado recentemente Blue Lock. E é uma observação, eu não assisti. Mas ainda pretendo. Então vamos logo pro vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre o personagem e o desenho como um todo. Vamos lá, partiu? Começar a falar sobre o desenho em si, galera. Vou estar lembrando pra vocês, né, que já saiu o spoiler, né, do desenho, que era o speedzinho, né, o esboço dele. Já saiu na sexta-feira, saiu esse vídeo. Então o link tá aqui pra você ver como eu fiz e como eu construí o esboço. É só um speed mesmo, eu não fiz muita coisa além do que isso, né. Então vamos lá, só pra ver como é que foi o resultado todinho do processo do esboço dele. E mais uma vez lembrando que esse desenho, esse vídeo, está fazendo parte de uma collab, que é a collab de Blue Lock inteira, né, que são vários grupos. Eu tô em um grupo específico do anime do Blue Lock, né? Vários times. E eu tô no Ubers, que é o personagem do Aiko, né? Então, vou estar deixando na descrição o canal de cada pessoal que participou, que cada pessoal que fez um vídeo. E também eu deixar o meu Instagram aqui, né? Pra você ver o resultado do desenho. Mas vai ver depois. E o Instagram também de cada pessoa que participou aqui dessa collab. Então, vão lá depois no canal e no perfil de cada um, ver como é que foi o resultado, que os desenhos ficaram incríveis, sério, sério. Principalmente o do Carlos, né? Do Arte Carlos. Cara, que simplesmente aquele desenho ali ficou incrível. Não me lembro o nome do personagem, mas ficou incrível toda a pintura. Então, bora começar logo o vídeo, né, sobre esse personagem do Aiko, né, que, tipo, cara, simplesmente de primeira, eu não achei nenhuma referência boa o suficiente desse personagem no anime. Eu não consegui achar uma referência bem diferenciada além dessa que eu tô fazendo, que é essa daqui, né, bem simples, eu acho que é de alguma arte do mangá, mas que simplesmente o traço é muito diferente e bem detalhado em alguns momentos do mangá em si como um todo, e até mesmo em algumas partes do anime, que falam que o anime é um Blue Lock ou PNG Lock, né? Mas então a minha busca implacável de achar alguma referência muito boa e bem detalhada sobre esse personagem, eu não achei. Então simplesmente o que? Eu fui pro básico, né? Que foi essa referência. E isso fala muito sobre alguns vídeos que eu já passei há muito tempo, que eu sempre recomendo você fazer. Depois de você fazer um desenho muito detalhado, muito legal, muito cheio de coisa, vá para uma coisa mais simples, porque o seu cérebro, ele precisa descansar, ele precisa fazer uma coisa simples, para quando ele voltar, você tiver vontade de fazer esses desenhos mais detalhados, bem cheio de traços, bem muito, assim, bem legal mesmo. Exemplo, o do Orochimaru. Do Orochimaru eu demorei muito e coisou minha cabeça demais. Então eu preciso fazer um descanso, um desenho bem tranquilo, de boa, pra depois voltar pra fazer um desenho melhor ainda. Então esse personagem do Aiko é um desenho de descanso, que eu chamo, desenho de descanso. Tanto quanto ele é um desenho simples, mas também eu posso aplicar outras coisas diferentes e bem mais trabalhadas. Exemplo, a roupa dele vai ter uns traços em algumas partes de azul que sim, são algumas coisas que são mais detalhadas do que simples. E isso vai ajudar bastante no desenho em si, que eu posso transformar em algo simples num algo diferente e bem um pouco mais trabalhado. Não tanto quanto o Orochimaru, mas melhor do que um desenho cartoon. E um desenho blocado também, óbvio. Depois que eu achei essa referência, então simplesmente eu fui pra parte de coloração, que eu não mudei quase nada da pintura da coloração. Simplesmente eu tive uma dificuldade na parte da mão dele, essa parte da mão que tem uma luva e a ombreira. Por quê? Porque tá muito escuro, eu não consigo ver nada. Então simplesmente eu inventei uma técnica, não inventei uma técnica, eu só tô enganando vocês, mas eu simplesmente, porque eu não conseguia enxergar essa parte da mão e da ombreira, eu simplesmente fui para uma edição de fotos e aumentei o brilho muito alto e o contraste também muito alto. Depois que eu salvei, aumentei o brilho mais ainda depois. E daí que foi que eu vi a mãozinha dele e o estilo da mão que tava lá. E alguns outros detalhes que não dava pra ver porque tava escuro demais. O contraste desse desenho, a parte da edição contraste, tá muito baixo. Tá muito baixo, principalmente na mão. Então não dava pra ver como é que os dedos dele estavam, como a mão e o punho dele tava posicionado. Depois que eu fiz aumentar o brilho 2 vezes, né, eu vi e consegui entender como é que tava. E isso é uma coisa que geralmente não consegue mostrar em algumas imagens de anime e até arte de mangá. Eles não costumam mostrar essa parte, porque tá muito escuro. Então esse foi um jeito que eu achei de conseguir fazer a mão dele, que é só simplesmente aumentar o brilho no máximo. E o resto, galera, foi bem simples. Isso me ajudou bastante, né, nessa parte da mão. Só que eu não diria que ajudou bastante só para entender como é que ia ficar. Porque depois eu vou partir, né, e fazer a mesma pintura que tá na referência. E lógico, você vai pensar, não, mas vai ficar preto. Não vou conseguir ver e entender para tentar replicar o que você tá desenhando. Calma, eu simplesmente
fiz, né, a referência, fiz o esboço, só que eu não pintei totalmente de escuro. E se tiver, eu vou estar colocando uns detalhes de lápis branco ali pra detalhar um pouco mais dos dedos, das mãos, pra ficar essa diferença e não ficar totalmente igual a referência que tá tudo escuro. Você tá me entendendo agora, jovem? Mesmo que eu vá fazer uma parte igual à referência, eu sempre vou detalhando e fazendo uma coisa diferente pra ficar bem mais à mostra. Então é isso que significa você mudar alguns hábitos e a sua visão de artista, até como eu falei no vídeo passado aqui do Orochimaru, que simplesmente eu falei tudo sobre mudar a sua visão artística, e foi isso que aconteceu aqui também nesse desenho do Aiko, que foi bem legal e consegui fazer uma coisa bem diferente, um entendimento diferente da minha visão para fazer uma referência passar pro desenho e deixar bem detalhado depois em seguida. E uma coisa bem difícil que eu já pensei nisso antes mesmo de colorir o desenho era o que? As correntes vão ser as partes mais que vão precisar de todo o meu potencial e o meu foco máximo para fazer os detalhes. Então eu fiz uma coisa impensável. Eu fiz o desenho em si, colori o desenho, não colori as correntes, mas aí eu fiz o fundo e deixei as correntes por último, pra você pensar. E cara, eu simplesmente adorei fazer isso. Isso me poupou muito tempo, porque o fundo é bem simples, é bem básico, depois eu vou botar outros detalhes, mas o meu foco principal e a minha dificuldade que eu teria e que eu sabia que eu ia ter era com as correntes. Porque teve até um desenho do Kaneki, esse desenho aqui, né, que cara, simplesmente a pintura dele tá bem legal, o detalhe do rosto e tal. Só que as correntes foram o detalhe que mais me quebrou nesse desenho, que eu não gostei. Então, nesse desenho do Aiko, eu sabia que eu teria que me focar muito mais nas correntes depois. Então eu fiz tudo antes, para depois eu me concentrar e focar totalmente nas correntes, que era o que mais iria me preocupar. E depois disso ficou bem mais simples o desenho, eu fiquei bem mais suave, bem mais tranquilo com o desenho depois e algumas partes e outros detalhes que eu ia fazer depois. Então isso já é uma dica pra você também, a dica final aqui do vídeo, né? Se você vê uma coisa que vai precisar de totalmente o seu foco, você já separa as coisas que vão ser mais fáceis de fazer e faz antes. Exemplo, o cabelo dele vai ser a parte que vai mais precisar de detalhe. Eu vou fazer o rosto, vou fazer a roupa, vou fazer o fundo primeiro, depois eu vou partir para o cabelo. E assim vice-versa. O fundo vai ser o que mais vai ser detalhado. Aí nesse caso você faz primeiro o fundo, porque ali você vai ver, o fundo já é outra coisa bem mais específica, que eu vou falar num vídeo mais pra frente. Talvez o próximo. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você vai ter que separar e selecionar as suas dificuldades no desenho ali e depois você vai fazer o mais fácil antes e o mais complicado deixa para depois, ou vice-versa. E foi isso que eu passei nesse desenho e foi uma coisa bem divertida de fazer e de inventar de uma última modo, que eu não pensava que um desenho básico, bem simples, ia se tornar algumas partes detalhadas e bem interessante e bem divertido pra minha experiência. E cara, como esse anime do Blue Lock, ele tá visualizando demais, né? Hypado demais. Cara, eu não assisti ainda, mas pretendo. Me falem aí se ele é bom mesmo, esse anime. Comenta aqui se ele é bom mesmo. Porque se ele for bom, eu juro que eu vou assistir. E talvez traga mais desenhos do Blue Lock, porque eu vejo que tem muita referência boa desse anime, tem muitas artes incríveis e lindas sobre esse anime. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas e de como eu consegui fazer esse desenho simples em alguma coisa diferente que agregou demais na minha experiência como artista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do desenho em si, né, que deu um pouco de trabalho ali no final, mas que a recompensa que é o desenho e o resultado em si foi maravilhosa. E mais uma vez, esse desenho é uma collab de Blue Lock. Eu vou estar deixando todos os participantes dessa collab aqui na descrição. E o canal deles também, se vocês quiserem lá se inscrever. Cara, se inscreve no canal de todos eles, porque a gente como artista e comunidade de arte, a gente tem que se ajudar para essa comunidade crescer ainda mais. E já que você já tá aqui, né, e eu falando sobre inscrição, cara, se inscreve no canal logo, deixe seu like, compartilha esse vídeo, comenta o que você achou desse vídeo e alguma coisa que você queira que eu fale também. E rumo aos 3.000, que os 3.000 acho que eu vou falar, né, eu vou chegar mais perto de vocês e vou me mostrar finalmente pra vocês, talvez. E me segue lá no Instagram, né, que estamos chegando ao rumo dos 3.000 também lá, vamos rumo ao 3.000, junto com o Instagram e o YouTube também. E é isso aí, galera. Valeu, é nóis e fui!